Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva, porque assim você está ajudando o canal e também você está ajudando outras pessoas a entenderem a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um assunto que não era para ser polêmico, era para ser um assunto entendido de uma forma particular daquele que sente. E assim não haveria tanta discussão sobre uma coisa tão simples de se entender, que é sobre a palavra reteté. E aí nós vamos saber se o reteté é algo de Deus ou é algo do diabo. Porque dependendo do que será dito de uma maneira precipitada, aí vai mostrar de antemão se aquela pessoa ela fala de algo no sentido de conhecer a palavra ou é porque ela é preconceituosa em relação àquele assunto. Mas antes de eu falar sobre o reteté, eu vou ler a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é o manual para a nossa vida. E aí a gente vai entendendo as outras situações, tudo baseado na palavra do Senhor. Então vamos ler aqui Atos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Isso aqui foi um evento que aconteceu lá no dia do Pentecoste para se cumprir o que o profeta Joel havia dito, que se cumpre e se dá início àquela profecia que foi dito pelo profeta Joel. Quando eles foram usados por Deus, algumas pessoas perceberam que eles falavam línguas de outras nações, ou seja, eles não eram japoneses, mas estavam falando japonês. Eles não eram americanos, mas estavam falando americano. É só um exemplo. Então, isso chamou a atenção daquele povo. Já existia um outro grupo que já entenderam de forma diferente, que é aqui no versículo 13, que diz assim: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então existiam dois grupos de pessoas. Os que ficaram admirados por eles falarem línguas que eles não sabiam, nunca haviam aprendido. Existia um outro grupo que estava zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Mas só que se você ler aqui do versículo 14 em diante, no discurso de Pedro, Pedro vai explicar que eles não estavam embriagados. Que ali era manifestação, era já um cumprimento da descida do Espírito Santo na vida daqueles homens. Então, o que acontece? As pessoas que creem no reteté pegam essas palavras e dizem que aquelas pessoas foram vistas como embriagadas. Você sabe que uma pessoa embriagada, ele não tem noção muito do que ele faz em relação aos movimentos. Não, aqui não estou falando de noção assim que vai fazer besteira, não. A noção do que ele faz, ele pode rodar, ele pode correr, a pessoa embriagada faz muitas dessas coisas e faz tudo aquilo. Então o Espírito Santo poderia fazer isso com essas pessoas. Mas esse é o argumento daqueles que gostam e se ligam ao movimento reteté. Agora, existe um outro grupo de pessoas que não querem conversa com tal reteté e condenam quem está nesse movimento. E aí, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de uma pessoa chamada Roseli Lima, que na realidade ela é minha tia. Nós conversando sobre esse assunto, ela pediu para que eu pudesse fazer um vídeo falando acerca disso. Então, hoje eu vou falar sobre o reteté de uma forma que você que é contra ou você que é a favor, você vai ter que tomar uma decisão hoje. Então, eu vou começar aqui a falar sobre uma questão muito lógica.
A Bíblia condena o reteté ou a Bíblia aprova o reteté? O que é certo é que não existe nada na Bíblia assim descrito de forma tão clara sobre ser ou não ser esse uma ação do Espírito Santo. O que eu quero dizer? Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que o reteté é do diabo. Se não existe nenhuma prova de que o reteté é do diabo, de onde essas pessoas que dizem que o reteté é do diabo chegaram a essa conclusão? Então, sabia, não fala nem contra e nem a favor, mas só que a interpretação de um lapso que acontece das pessoas entenderem que estavam embriagadas é que estavam tendo um certo comportamento que levou as pessoas a ter essa conclusão de que estavam embriagados. Então, aqui, numa questão que eu quero deixar claro, é que, embora não exista a palavra reteté na Bíblia, eu devo dizer para vocês que ausência de evidências não é evidências de ausência. Ou seja, se não está escrita a palavra reteté, isso não quer dizer que realmente as pessoas não agiam dessa forma. Porque quando eu falo reteté, eu estou falando em girar, correr, pular, rir, levantar as mãos e todo aquele movimento que nós conhecemos atualmente. Esse aí é o tal reteté. Mas o reteté, segundo uma pesquisa que eu estava fazendo, e eu vi que um pastor chamado Albine Ferreira, que ele é um pastor da Madureira, ele colocou uma pesquisa feita pelo pastor Ivan Teodoro da Silva. Que esse pastor Ivan Teodoro da Silva fez uma pesquisa para um jornal dizendo que o reteté ele é uma palavra da África que tem o uso de rituais africanos, que veio para Portugal em 1948, onde as pessoas se reuniam para rituais de vodus. Ok, essa foi a pesquisa que esse pastor Ivan Teodoro da Silva fez. Agora, minha pergunta é, eu pesquiso, eu sou professor e sei do que eu estou falando. Ele fala de um jornal que esse pastor Ivan falou sobre essa pesquisa, mas ele não fala que jornal é esse. Segundo, também nessa pesquisa não se fala aonde foi pesquisado. Ou seja, como foi que ele chegou a essa conclusão que a palavra reteté é uma palavra extremamente africana e que é para invocar vodus? Primeiramente, o próprio artigo que fala que é uma palavra africana, eu estou falando aqui para vocês, ninguém pode afirmar o significado e a origem da palavra reteté. Porque não existe essa palavra reteté fora do Brasil. Reteté é uma palavra que foi usada aqui no Brasil. Ela foi inventada aqui no Brasil, o acaso, e por ter uma certa popularidade nessa palavra, ela começou a ser usada em relação com os movimentos. Rodar, fazer aviãozinho, e chamaram isso de reteté. Mas você não vai encontrar reteté fora do Brasil. Então dizer que a palavra reteté é do diabo precisa de prova, e não tem provas sobre essa questão. Então o que nós podemos entender aqui? Que aqueles que falam contra esse movimento ainda não conseguiram entender realmente o que significa crer em algo sem que esteja escrito na Bíblia. Como eu disse para vocês, ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, o que quer dizer ausência de evidência? Não é evidência de ausência. Quer dizer, a palavra trindade, você não encontra escrita na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não está escrita essa palavra trindade, não tem lá, não existe. Mas por ela não estar escrita lá trindade, ela não existe?
Claro que existe, porque está subentendida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali presentes na Bíblia. Então, Tertuliano, ele descobriu a verdade e não inventou essa verdade. Então, ali não existe evidências no que diz a palavra Trindade, mas, porém, a palavra Trindade existe. Então, se não existem evidências da palavra reteté na Bíblia, isso vai ser algo que deverá ser tido como ausente, que nunca existiu? Não, isso não é justo. Porque, embora não esteja na Bíblia a palavra reteté, mas tem na Bíblia a manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que serviam ao Senhor. Claro que muitas pessoas que não querem aceitar isso vão citar Gunavingre, em 1923, quando em Santa Catarina teve um movimento lá, que ele foi lá e percebeu que era feitiçaria e baixo espiritismo. Isso era o que ele avaliou naquele tempo e viu isso lá. Poderia ser verdade, que aquele grupo realmente poderia estar andando por outros caminhos. Mas não porque aquele grupo lá em Santa Catarina fizeram essas coisas diferentes à palavra do Senhor, que a gente vai generalizar e dizer que todas as pessoas que realmente estão nesse caminho do reteté são pessoas que estão ligadas à emoção, à meninice, à coisa do diabo. Não. O reteté é simplesmente, eu vou ler aqui para vocês uma conclusão bem interessante. Reteté. Ela não tem origem, é apenas uma palavra inventada ao acaso que por alguma razão encontrou uso em determinado segmento religioso ou social. Então, é uma palavra do Brasil, você não vai encontrar aí. Então, por isso dizer que o reteté é uma palavra africana, cadê a prova disso? Eu pesquisei, joguei no Google, li outros livros, não fala nada. E que é para invocar vundus, não sei o que e tudo. Certo que lá em Canadá, lá no Toronto, no aeroporto de Toronto, na igreja, como é o nome da igreja que está aqui? Igreja Comunhão da Videira, do aeroporto de Toronto. Aconteceu umas coisas estranhas lá, que alguém imitava animal, cabra, tudo, aquelas coisas. Lá é uma outra situação. É no Canadá, estou falando aqui do Brasil. A expressão reteté. Então, é certo ou errado? Se é errado, cadê a prova? Claro que as pessoas vão pegar alguns textos que deve ter decência no culto, que o apóstolo Paulo falou sobre aquela confusão que existia lá em Corinto, que um profetizava, outro falava. Ele só pediu organização, mas ele não proibiu que as pessoas continuassem a falar línguas. Ele disse que ele deu a ordem que se alguém falasse língua era que deveria ter um intérprete. Se um profetizasse, o outro tinha que esperar. Não poderiam dois profetizar. Ainda que ele tenha colocado essa regra de organização para que houvesse decência e ordem no culto, ele não proibiu as coisas. Então, se alguém está sendo contra a palavra reteté, que é um uso inventado aqui no Brasil mesmo, a Bíblia não está dizendo que deve ser proibido. Porque proibir isso é a mesma coisa proibir a pessoa que está triste de chorar. Proibir a pessoa que está alegre de sorrir. É a mesma coisa. Então é o que eu entendo, e está claro isso aí, que quem não consegue fazer a diferença entre manifestação do Espírito Santo para a reação do Espírito Santo, chega a essas conclusões bobas. Eu, na verdade, não quero trazer aqui para vocês uma questão diferenciada daquilo que já está claro. Coisa simples, uma invençãozinha do povo em relação a uma reação do Espírito Santo. Qual a diferença entre reação e manifestação? Eu fiz um vídeo sobre esse assunto. Eu vou até colocar aqui embaixo o link falando a diferença entre reação e manifestação para as pessoas entenderem. Porque quando Davi estava tão feliz quando a arca veio e dava aqueles pulos, mas para aquela sua esposa ali, que achou aquilo que era tão feio, tão abominável, não entendendo o movimento, recebeu o castigo de não poder ter filho. Às vezes a pessoa, por não entender o movimento, acaba julgando. Então não existe, irmão,
Não existe. Estou falando mais claro do que a água. Não existe nenhum texto que condene as pessoas a agirem dessa forma. Porque se você quer uma palavra bíblica, escrito lá reteté, para realmente ser algo aceito pelo que a pessoa está sentindo ali, então também a gente não vai crer em Trindade também. A gente vai ficar de acordo com as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová não crê na Trindade, porque eles mesmos afirmam que a palavra Trindade não existe na Bíblia. E aí, nós cremos na Trindade, eu creio na Trindade, eu sou presbítero da Assembleia de Deus e creio na Trindade. Então, irmão, seja com reteté ou sem reteté, você só precisa entender que se você serve a Deus com sinceridade e aquilo que você sente no seu coração está em ligação com a palavra, é isso que vale. Porque muita gente por aí quer só mostrar conhecimento simplesmente para se destacar e fazendo com que esses irmãozinhos sejam taxados de hereges, taxados de menininhos na fé, taxados de pessoas sem importância. Isso é preconceito. Simplesmente. Porque, como eu disse para vocês, se não existe uma prova concreta de que isso é condenável, a Bíblia está condenando, dizendo que isso é do diabo, de Satanás, se não existe, é plena preconceito de quem está afirmando isso. Então, meu conselho é, se você quer realmente falar o que é bíblico, se você não quiser falar reteté, mas que você continue a sentir como você sente o Espírito Santo na sua vida. Se você sente o Espírito Santo de você e você, na sua igreja, você tem essa liberdade de colocar para fora aquela reação do Espírito Santo na sua vida, fique à vontade. Agora, se existe aquela igreja que proíbe e você está ali sufocada por isso, meu conselho é que você procure uma outra igreja e fique à vontade diante do Senhor. Se isso faz bem à sua vida, se isso não está prejudicando a sua fé, se não está prejudicando o seu conhecimento sobre a palavra. Porque ser radical, isso aconteceu no tempo de Jesus e o próprio Jesus condenou eles serem tão radicais assim, porque Jesus foi taxado de um homem não certo, não correto, porque comeu com pecadores, conversou com prostitutas, com publicanos, e ele foi taxado de uma pessoa que não tinha nada de Deus, e assim mesmo você poderá ser taxado dessa forma. Mas não ligue, porque enquanto a palavra do Senhor der respaldo para o que você sente, está ligado com a palavra, abra o coração e que a sensibilidade do Espírito Santo venha estar na sua vida, porque hoje em dia não é mais preferível, no século XXI, não é preferível mais dizer eu sou forte espiritualmente, mas é preferível dizer eu sou fraco e preciso e dependo da ajuda de Deus. Porque aqueles que dizem que são fortes já estão com a mente cauterizada pelo pecado, de tal forma que eles continuam pecando e sentando nos púlpitos, continuam pecando e cantando nos jovens, continuam pecando e ensinando, porque houve uma cauterização do pecado na mente dele, de tal forma que eles não são mais sensíveis ao Espírito Santo. É preferível que a pessoa pule, corra e faça todo aquele movimento, mas seja sensível ao Espírito Santo de tal forma que a palavra de Deus venha lhe fortalecer a cada dia e com isso ele venha a ser levado pelo Senhor quando o Senhor voltar. Que Deus abençoe a todos. Eu espero ter respondido e falado sobre essa questão da maneira como vocês queriam. Se vocês quiserem que eu acrescente algo a esse vídeo, coloque nos comentários e Deus vai nos dar graça, porque é disso que nós necessitamos, da graça do Senhor, de tal forma que venhamos entender e compreender. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.